Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Estou aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas e hoje nós vamos falar sobre o limite entre a proatividade e a falta de ética nos condomínios. Bom, pessoal, esse é um assunto que a gente já tratou algumas vezes, mas é sempre válido reforçar, né? Nós trabalhamos com o público, nós trabalhamos com confiança, com o dinheiro dos outros, com o patrimônio dos outros. Eu acho que fundamental na nossa profissão é que nós sejamos éticos, profissionais e que a gente não tenha nenhum tipo de desvio, né? Está acontecendo algumas coisas no mercado nesses últimos tempos. A gente recebe informação, a gente é bombardeado por informação de tudo quanto é lado. Então a gente resolveu voltar a falar sobre isso. A Priscila se dispôs a começar dessa vez, então... Eu vou começar pelo começo, né? Eu acho que o síndico... Não, o síndico entra num condomínio, o síndico profissional entra num condomínio a partir da eleição. E é esse o momento em que ele vai demonstrar quão ético ele é, né? Então, primeira coisa, não ataque o coleguinha. Mesmo que você seja chamado para atacar o coleguinha, não ataque o coleguinha, isso é feio. Você pode ser atacado na próxima assembleia. Provavelmente você será, né? Mas aí cada um cuida do seu, né? Exatamente, mas eu entendo, eu não sei, eu pelo menos olho muito a postura da pessoa antes de votar, antes de... Seja para síndico, seja para os cargos políticos e etc, etc. Então, olha isso, porque se a pessoa está fazendo um carnaval e um circo para ser eleita em um cargo eletivo, ela vai fazer isso durante a gestão, tá? Então, as pessoas precisam decidir o que elas querem para o seu condomínio. A postura que você demonstra de início é a postura que vai acontecer ao longo aí da relação que o condomínio vai ter com o síndico. Então, eu estar do lado do Papa não me faz mais santa do que o Carlos, que nunca esteve ao lado do Papa. Eu estar ao lado do... Deixa eu pensar, uma pessoa muito inteligente. Eu Sensacional! Essa ganhou! Vai virar meme! Eu estar ao lado do Rogério, não, tô brincando, mas eu ter uma foto com Einstein não me faz inteligente, a mais inteligente do mundo. Então, não é o diga-me com quem andas que te direi quem és, é mostre as suas atitudes que eu saberei quem és. E até por aqui. Até porque ninguém engana por muito tempo. É isso, perfeito. Todo mundo tem telhado de vidro. Exatamente. E eu gosto de falar isso. Mantenham os seus telhados de vidro. Segredo entre dois, só matando um. Ou seja, não existe segredo. E efetivamente com a tecnologia, o WhatsApp e tudo mais, a gente fica sabendo de tudo no mercado condominial. Hoje, por conta da tecnologia, as pessoas gravam mensagens, gravam áudios. E, obviamente, quem não deve, não teme. Se eu ajo com a minha conduta ilibada, e eu acho que ser verdadeiro, ser honesto, ser transparente é DNA, é uma obrigação, não é nenhum valor ali que a pessoa deva falar que ele é honesto, não faz mais que a obrigação. A gente tem que começar a saber de que forma, e sempre está na forma, que a gente trata as coisas dentro de um mercado condominial. O que você é fora na sociedade, você será um reflexo dentro de um condomínio. O que eu percebo no mercado condominial são pessoas que se aproveitam de pessoas que já são aí tidas como referência no mercado para falar assim, eu sou amiga, por exemplo, da Vanessa. E hoje eu me tenho sim como uma referência nacional, tendo em vista os trabalhos que eu tenho desempenhado, e aí sai numa foto comigo no Instagram, virou minha melhor amiga. E isso não é verdade, né? Os meus amigos,
Obviamente, são poucos, cabem nas palmas das minhas mãos e eu faço questão de menos é mais. Agora, o que não dá para tolerar é as pessoas utilizando o seu nome, ou o nome de um grupo, ou o nome de uma personalidade, Ou o nome de uma ou o nome de uma referência. referência para querer dar o pulo do gato, para querer mostrar algo que inexiste. Eu penso que tem mercado para todo mundo. Eu não tenho como falar que tenho mais experiência do que mais de 10 anos, porque efetivamente eu tenho a minha primeira ata de assembleia que demonstra ali quando eu comecei, mas o que eu percebo são as questões de falta de ética com a utilização de forma leviana de nomes no mercado condominial para ou prejudicar ou se engrandecer e, obviamente, ninguém engana por muito tempo, a verdade sempre aparece. Eu sempre digo, sejam de verdade. Quando você traz a questão de não falem mal do coleguinha, gente, pra gente crescer, pra gente se tornar referência, pra sermos aí valorizados no mercado, eu não preciso pisar na cabeça de ninguém, eu não preciso usar o outro de escada e nem desmerecer ou desprestigiar qualquer um que seja para mostrar o meu lugar ao sol. O sol brilha para todo mundo, ele está aí à disposição para todo mundo e está na hora das pessoas pararem com esta questão de falta de ética, de moralidade, de decência e mostrar aí que tem lugar para todo mundo, mas cresçam sim com eficiência, honestidade e muito, mas muito conhecimento, porque conhecimento vem da bunda. Senta e estuda. Quer estar no mesmo lugar que eu? Caminhe Trilha meu caminho. Exatamente. É isso. Desculpem se eu me alonguei, mas Não, a verdade é isso, que a gente tem que começar a perfeito. abrir a boca e falar, porque todos nós temos voz. E uma pessoa boa e inerte, Carlos, não serve pra nada, não é Com isso, meu certeza. amigo? Mas uma questão importante, né, Vana, é assim, nós temos nossos defeitos. Sim. Nós temos os nossos erros, nós temos os nossos problemas. Como você bem disse, nós temos telhado de vidro. É isso. Mas nós temos a nossa postura. Se a gente errar, nós assumimos o nosso erro e pagamos o preço. Responsabilidade. Mas não é um erro de falta de ética ou falta de caráter. É um erro porque o Ricardo falou uma coisa importante esses dias. Nós tomamos inúmeras decisões todos os dias. É verdade. Cara, quando você faz uma escolha, você abre mão de uma outra coisa. Cada escolha uma renúncia. Cada escolha é uma renúncia, é isso. Se você renunciou a uma outra coisa, quem disse que aquele foi o melhor caminho? Naquele momento, com aquela ferramenta que você tinha, aquela era a melhor decisão que você tinha para tomar. Não necessariamente vai dar certo. Né? Exato. Mas se der, mesmo que der errado, e muitas vezes vai dar errado, você usou todas as ferramentas que você tinha naquele momento para tomar a melhor decisão que você entendia naquele momento. Exatamente. E Exatamente. tenha em si, a melhor decisão não é falar mal do coleguinha. Então, em cima disso que você A humildade é a acabou rainha das virtudes. Errou? Desculpa, Carlos. Tranquilo. Peça desculpas. Traga essa informação para sua assembleia. Fale, olha, eu tentei das melhores formas, porém aqui não deu certo. Então, olha, pelo menos a minha intenção, e o que vale para o universo é realmente a intenção, foi a melhor. Ninguém chega e assume um condomínio, empresas com responsabilidade, chega, vou ferrar esse condomínio X, vou ferrar o Y. A gente vive disso, A né? gente vive disso, é o nome da nossa empresa. E não é questão só de ter o seguro de responsabilidade civil. Aqui eu acredito que ninguém precisou nunca acionar, eu nunca precisei acionar também. Temos mas para uma garantia, assim, para mostrar que temos, mas a gente nunca usou. É isso. Carlos, me perdoe. Tranquilo. Assim, para mim, de tudo isso que a gente está colocando aqui, o ponto focal é o que a Priscila comentou. E aí eu jogo a pergunta, né? Uma pergunta retórica, já que ninguém pode responder, quem está nos assistindo, para quem está no processo de escolha. Quem é o morador que vai para a Assembleia, quem é o conselheiro que vai analisar a proposta, o currículo, enfim. E por que eu falo isso? Eu parto do seguinte princípio: se tem uma coisa que a vida me ensinou, eu da mesa sou mais velho, então eu tenho um pouquinho mais de experiência de vida. É nítido. Se tem uma... Ele hoje tá... É o Ari Toledo. Hoje ele tá... Nossa, você foi Não, muito mas- longe. Não, a barbinha branca serve pra alguma coisa, Brincadeira, né? Carlos. Você tá super bem com o Papai Noel chegou. seu novo modelo 20 quilos mais magro. Uma coisa que a experiência de vida me ensinou é que, mais do que analisar as palavras, a gente analisa comportamento e as atitudes das pessoas. Então, eu sou do seguinte princípio, né? Aprendi isso com a minha mãe, em casa, né?
se alguém é mau caráter, tá? Nas costas de outro, mas na sua frente, pode ter certeza que em algum momento ele vai ser mau caráter se ele tá nas falando- suas costas, na frente de outro. Não tenho dúvida. mas Porque exatamente. a O postura, pau que né? bate em Chico. Bate em Francisco, Isso é isso. aquele negócio também que você colocou, Vanessa, ninguém consegue esconder o seu verdadeiro eu por muito tempo. Você É pode isso. enganar algumas pessoas durante algum tempo. Ninguém consegue enganar as pessoas durante todo o tempo. Então, em algum momento, você vai deslizar. Quando você vai para uma assembleia, né? E eu já tive essa situação uma vez que eu lembro perfeitamente, né? Eu era o terceiro a apresentar, certo? Já tinham apresentado 2 outros candidatos. E aí, uma das perguntas que um dos moradores na Assembleia me fez: aonde você pode dizer que você é melhor do que os seus concorrentes? Eu respondi: Não os não conheço. tenho como te responder essa pergunta, eu estaria sendo leviano. Eu não conheço o trabalho deles, não sei quais são as a mesma referências coisa que eles que eu apresentaram, Exato. certo? Então, eu posso sim afirmar aqui para você o que eu eu posso tenho de fazer. resultado para apresentar e resultados já efetivos. Isso eu posso falar o que você quiser. Agora, dos outros, não tenho como, né? Da mesma forma, também, e a gente sabe que existe isso, aquele candidato que vai para a Assembleia prometendo mundos e fundos. Olha, eu vou reduzir a taxa do condomínio em 10%, eu vou fazer isso, aquilo outro, né? Já tive esse tipo de pergunta e eu respondi: desculpa, eu não tenho conheço como a fazer situação. isso porque eu não conheço a situação financeira do condomínio, É lógico, eu não sei o fala no histórico. escuro. Para eu afirmar uma coisa dessa, eu estaria sendo, no mínimo, irresponsável. Sabe que eu respondi Mas- uma vez, Carlão? Eu falei assim, eu não posso dizer que eu vou reduzir os seus custos. Eu posso afirmar Que que eu eu vou vou otimizar os seus gastos. Eu É falei, isso. se tiver que gastar menos ou gastar mais, eles vão ser gastos da maneira correta e da melhor forma Com possível. eficiência. Mas eu É entendo isso. que a gente está passando por um... Aqui, sejamos claros, né? Há 10 anos, éramos em 10. Éramos nós. Hoje, em 20. Não, até mais. Não, sim, É. mas proporcionalidade. Hoje, somos em 2000, né? Aumentou consideravelmente a quantidade de síndicos profissionais. E eu fiquei muito feliz de escutar nessa semana em uma apresentação que eu fiz, da moça falar o seguinte, ela falou assim, olha, eu acho muito legal tudo isso que você está falando e tal, mas eu queria saber se você também poderia adotar uma postura econômica. Não no sentido de não fazer o certo, não realizar, mas uma postura de gasto eficiente. Porque aqui nós tivemos síndicos diferentes em todas as eleições. E todos quiseram mostrar serviço. E para mostrar serviço, você muitas vezes faz obras que não são úteis ou necessárias. Nossa, aí é um problema. Certo. Então, assim, o pessoal aqui tá querendo ganhar fama através de grandes obras. Aí eu falei, olha, eu não tenho essa pretensão e por isso que a gente mergulha no condomínio para conhecer o DNA dele. É, exatamente. Saber o que vocês querem. Exato. Vocês são os donos do condomínio. Os condôminos são o personagem principal. É bem isso. Sabe que eu Como participei é que de chama? uma... Fala. Como é que chama aquela pessoa, o ator que... A ponte que faz É a escada mesmo. a escada. A escada. Que faz o condomínio brilhar. Nós somos a Sim, escada. É isso. Nós é não isso. somos o ator principal, né? Ali Desculpa, nós somos tá? ponte, né? Exatamente. Nós somos ali facilitadores. Exatamente. Eu gosto dessa palavra, facilitadores. Teve uma concorrência que eu participei e eram, obviamente, amigos, né? Na própria concorrência. E eu cheguei na hora e falei assim, olha, eu quero deixar uma coisa muito clara. Eu faço tudo para melhorar e valorizar o mercado condominial, independentemente de ser eleita ou não neste condomínio. Porém, é importante informar que qualquer um dos candidatos que estão concorrendo comigo são incríveis. Qualquer um dos os outros dois que forem aí eleitos, vocês terão uma gestão profissional maravilhosa. Então, isso é uma segurança que vocês podem ter certeza que vocês terão. Você lembra aquele que a gente foi junto? Foi. Que você chegou depois de mim? Foi.
Acho que a gente não falou sobre isso ainda, mas fiz uma entrevista super longa e a Vanessa era a seguinte. Era. Aí eles tinham me feito uma pergunta jurídica. Eu falei, olha, o meu entendimento como síndico é esse. Mas a Vanessa, eu conheço, é minha amiga, não sei o quê, ela é advogada. Vanessa, senta aqui com a gente. Falei, senta aqui com a gente e já aproveita e responde. Foi. E eu já tinha falado dela. Eu falei, eu sei que a Vanessa vai ser a próxima, ela é uma excelente síndica, e se você me escolher ou escolher a ela, vocês vão estar muito bem servidos. Foi exatamente igual. E eu nem sabia que ele tinha falado isso, e eu na sequência falei, olha, não sei como é que vai ser aqui, mas o Rogério Tassitani é top das galáxias. E eu falei isso, e, assim, falei da Vanessa porque eu posso... atestar o trabalho dela. Nas minhas costas, não falou não falei na minha frente. Ela nem sabia. Isso que foi mais legal. Isso é o que a gente chama de postura isso ética. É ético. Porque, de novo, né? E isso, gente, a gente pode usar em qualquer exemplo da vida. Você tem uma pessoa que chega pra você e fala, olha, sabe, aquele cara ali, ele é isso. Ele tá falando de você no outro segundo. Não fala nada, eu sou amigo dele. Ah, filho, dá licença. Primeiro que um amigo não vai fazer. Vai falar pelas costas, né? Aí, mas olha. De chegar e perguntar, escuta, só uma dúvida. Se você é amigo mesmo, né? Você saiu de que. Por que você tá fazendo esse comentário da pessoa? Mas vou falar uma coisa, mas também quando é teu amigo mesmo e ele tem provas, ele também te mostra. Já aconteceu comigo. Vanessa, você tá aí sorrindo mais que o cavalo do bandido pra todo mundo, arreganhando os dentes e achando que todo mundo é seu amigo. Olha, faça um favor, só ouça esse áudio. Aí eu ouço o áudio da pessoa que eu achei que era minha amiga, então, metendo pau em mim. Aí eu penso, que ela foi fofoqueira? Não. Ela me trouxe dados, me trouxe provas e falou, o que você vai fazer com essa informação? Mas ela não está falando... Pessoa... Ah, tá, mas não tá falando mal, então. Não, eu tô me referindo à pessoa que falou mal de você. Sim. Essa pessoa mas os amigos de verdade, eles trazem alertas. Mas o que o Carlos quis dizer, por exemplo, se eu chego nele e falo assim, Carlos, a Vanessa, mas não conta pra ela. É esquisito, é gente falsa. Exatamente. Ele faz a mesma coisa com você. Ele fala mal do Carlos ele vai fazer com todo mundo. Então né? eu entendi isso. Uma coisa é você ter um amigo. Eu parto do seguinte princípio, tá? Eu sou amigo do Rogério. Ele tomou alguma atitude que eu achei que não é legal, eu vou chamar ele num canto na hora. Rogério, na boa, isso aqui que você fez eu não acho que foi legal. E vou dar o meu ponto. Porque eu entendo que o verdadeiro amigo, ele fala pra pessoa. Ele não fala da pessoa. Exatamente. É isso. Exatamente. É postura ética na vida. Ética, mas não aí só quando profissional, é na vida. Quando a gente agir da forma... Você quer ver uma coisa? Uma coisa que sem querer, eu nunca tinha me atentado a isso. Mas meio que sem querer, um dia um amigo meu do condomínio me chamou pra conversar. Falou assim, queria bater um papo com você. E a gente é um grupo ali de pessoas mais próximas de 8, 9, tá? E você tá num grupo só de homens, então você acaba brincando, conversando e tal. E aí esse cara veio conversar comigo, só eu e ele, falou assim, cara, eu tô com uma situação assim, eu tô abrindo pra você porque eu sei que você é um cara extremamente discreto, né? E eu sei que você não vai conversar isso com o resto da turma, mas eu queria ouvir a tua opinião. Eu acho legal. E ele não estava falando mal de A, B, C ou D, era uma situação que ele estava vivenciando. Sim. O que ele me trouxe? Falou assim, pô... Pronto, agora conta no programa. Ele não queria que você falasse lá. Né? Tô brincando. Isso, você ganha... E veja, você ganha isso com o quê? Com atitude. Por que ele diz que eu sou um cara discreto? Porque ele já teve outras situações, que ele abriu alguma situação que eu jamais iria... Mas jamais falaria. Nem com A, nem com B, nem com C. Porque eu parto do princípio, se alguém tá me confidenciando uma situação que é particular... Fica comigo pronto. Mas esse é o correto. Mas esse é o correto. Mas eu também vejo, como eu estava falando, é isso que eu estava falando, não estava discordando de você, não. O que eu falei existem amigos e são amigos de verdade, como nós todos aqui. Que a gente chega e fala, olha, não quero falar nada, mas fica só esperto com tal pessoa. Você vai decidir, você vai fazer, você vai falar. O que eu tenho é isso, ó. Mas é um ponto de atenção. É um ponto de atenção. Que nem quando eu tive minhas amigas que me mandaram áudios e mostraram a pessoa sorrindo pra mim, ela super aberta, a pessoa metendo pau, metralhando. O que eu fiz? Fui lá, tomei satisfação,
claramente, porque eu falei, eu não vou permitir que esse tipo de Mas coisa você não fique expôs falando. quem te apresentou isso. Nunca, Ah, tá bom, nunca, só- não, nunca. Mas eu entendo o seguinte, se eu sou amiga e eu tô vendo que um monte de gente aí tá falando mal do meu amigo, eu só vou falar assim, ó, cuidado com tal coisa. Porque eu não vou deixar a pessoa passar vexame, ou ser desmoralizada, e eu sei a postura, eu sei a decência, sei a honestidade, sei o caráter. E eu faria isso com qualquer um de vocês aqui. Percebi que alguém vai macular a tua imagem, Carlos, eu vou falar assim, olha, só toma cuidado. Eu não vou querer que ninguém faça mal pra você e não vou permitir que ninguém fique falando mal de você. A mesma coisa com a Pri, a mesma coisa com o Rogério, porque os bons também têm que se unir para que a gente não permita que esse mal cresça. Porque ele cresce, e ele cresce de uma forma tão significativa, criando um ruído, criando destruição, criando desarmonia, inclusive. E aí as pessoas todas sabem o que está acontecendo, menos a pessoa que está sendo falada. Então tem algumas situações em que eu entendo que a gente tem que sim alertar as pessoas que a gente gosta, que estão lá, que já se mostraram amigas, para pontos de atenção. Eu não vou ficar passando fofoca. Isso eu não vou. Mas se eu perceber que alguém tá falando mal do Rogério, e o Rogério tá lá sorrindo, ingenuamente, inclusive, acreditando que a pessoa é amiga e ela tá nas costas, metendo uma facada, eu vou ser a primeira pessoa a falar. Primeiro que essa pessoa não vai ser minha amiga, porque eu não vou querer ninguém metralhando. Aquilo que a gente falou, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Mas no mercado condominial, nada fica escondido. Por isso a gente tem que falar, sejamos de verdade, vamos fazer a diferença. Princípios e valores em primeiro lugar, mais do que um CNPJ ou um contrato. E é isso. Às vezes as pessoas detonam a carreira de alguém, detonam a família de alguém, é gatilho para um revólver e a gente não pode ser isso. Se a gente não puder ser amor, ser uma pessoa decente, não faça nada, mas não faça o mal, não é? Eu vou tentar resumir e eu encerro por aqui. Também o meu princípio é muito simples. E aí, de novo, não é só profissional. Não, é geral. É geral, é princípio de vida. É vida. Se você precisa falar mal dos outros, você precisa esculachar a vida dos outros, seja profissional ou pessoal, para poder viver bem, sinceramente, repense seus valores, porque você é um ser humano, no mínimo, desprezível. Tá fazendo hora extraordinária. Sabe? É simplesmente assim, posso estar sendo um pouquinho mais tá rígido, contundente. mas sabe, para mim, um ser humano que vive disso, né? Assim, desmerecendo todo mundo, né? E se engrandecendo para isso, desculpa, infeliz. é um ser desprezível. Eu acho que, assim, um resumão mesmo é, a pessoa, ela não é mal profissional, ela é uma má pessoa, né? Isso. Ela já não tem os valores e as coisas como pessoa. Básicos. Ela só transfere isso pro profissional, porque não dá para você separar. A pessoa é a Como única. você vai ser uma pessoa super legal, super aliada com seus amigos, super decente, e um profissional duvidoso, vamos dizer assim, ou com más práticas? Não. Provavelmente, ou muito possivelmente, você vai ser a mesma coisa, porque você é a mesma pessoa, né? É isso. Então, é de se pensar. Nós trouxemos esse assunto, então, a gente conversou sobre isso antes, porque eu recebi uma comunicação de uma eleição num condomínio em que um candidato se aliou a uma figura conhecida, querendo se valer da publicidade daquela pessoa, do prestígio daquela pessoa, para ser melhor que os outros, e fez uma comunicação complicada entre os condôminos. E a nossa visão aqui é que todo mundo tem o direito de se promover, de buscar o seu lugar ao sol, mas não precisa passar por cima de ninguém. Foi por isso que a gente trouxe essa reflexão aqui para vocês e falou sobre tudo isso. A gente entrou muito no lado pessoal, porque realmente a gente acredita que o pessoal que vai trazer o bom profissional, né? O pessoal não vai ser um bom profissional sendo uma má pessoa. Eu acho que esse é o resumo. Perfeito. Obrigado pela audiência, a gente espera que vocês tenham gostado do programa e a gente se vê a semana que vem. Estamos lá nas plataformas de áudio também. Um abraço. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.